Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje quem está no toque é o próprio dono. Inclusive que, se vocês não viram já um vídeo da BMW E36 Turbo, muito forte, é desse mesmo proprietário. Ele tem esse Ford Focus. Um detalhe aqui, que a gente está numa versão muito difícil de encontrar no mercado, que é a SE Plus. Muito difícil de encontrar, principalmente com câmbio manual. Mas vamos lá, uma coisa interessante aqui desse carro é que ele tem uma partida que não te obriga a ficar segurando a chave virada, né? Você só dá um toquinho, como vocês veem aí no take, e ele já liga automaticamente. Porém, né, para você ligar, como todo carro mais moderno, ele precisa que você pise no pé na embreagem, né? Ponto interessante aqui, nós temos limpador de para-brisa automático, né, o famoso sensor de chuva. Vocês estão vendo aí uma demonstração, a gente jogando água ali no sensor. E um detalhe interessante aqui, os limpadores de para-brisa, as hastes dele, quando você termina de utilizar, né, acabou a chuva, parou, tá seco já o para-brisa, ele tem uma função onde o próprio limpador de para-brisa ele desce depois de ser utilizado, que é para ter um menor arrasto aerodinâmico, que com isso, além de ajudar, né, no coeficiente aerodinâmico, ele também ajuda aos ruídos aerodinâmicos serem reduzidos. Então é um carro bem silencioso, é um carro bem focado no conforto. Uma coisa que o dono aqui acabou de utilizar, que é bastante interessante, que é um ponto bem bacana do carro, é que ele tem o famoso hill holder, que ele segura o carro por 5 segundos? 3 segundos, né? Assistência de subida, não sei. Vou fazer beleza. Aqui. Ó, parou, colocou primeiro, soltei do freio. Ó. Agora que ele liberou o carro. Uhum. E a partir do momento que ele identifica que você está saindo, ele já deixa de atuar. Outro ponto que a gente tem aqui é o sensor crepuscular, que é quando você entra num ambiente escuro, num túnel, numa garagem, ele automaticamente acende os faróis para você não tem a necessidade de acender manualmente. E também você consegue programar internamente no carro, no painel dele, você consegue programar um tempo para a luz permanecer acesa enquanto você sai do carro, tranca o carro e entra, sei lá, no elevador ou na sua casa. Basicamente você configura, sei lá, 30 segundos, e aí para ele ser ativado você tem que dar um farol alto antes de desligar o carro e sair, ou como é que funciona mesmo? Isso, de 20 a 1 minuto você consegue configurar essa função. Uhum. E daí você dá uma piscada no lampejador ali no farol alto. Uhum. Aí ele acende, daí você pode sair, abrir sua garagem, a porta e tal. Você vai ter uma luz ali dos faróis. E depois ele apaga automaticamente. Pode ligar o alarme, ele continua aceso. Uhum. E depois ele apaga automaticamente. Ah, bacana, isso aí é bem interessante. Um ponto aqui é que o ar-condicionado, passando aí a parte de conforto, ele é dual zone, só que ele tem uma particularidade. Um ponto que tem gente que pode ter dúvida é que sim, ele tem saída de ar-condicionado lá atrás, mas não é no centro, é nos pés, tá? Mas a particularidade dele é que, apesar de ele ser dual zone, ele tem um limite de 4 graus. 4 graus de diferença do passageiro pro motorista, né? Isso, então vamos supor assim, não tem como ao extremo eu tá no 18 graus. Isso, eu tá no ar-condicionado mais frio que aqui, que ele tá o mais baixo, né? Uhum. E vamos supor, o passageiro, minha esposa, querer colocar no mais quente, ele não... Ele começa a subir, né? Passou de 4 graus, ele começa a mexer e interferir no meu também. Uhum. Porque ele entende que, não tem como eu deixar um carro quente e frio ao mesmo tempo, né? Agora a gente vai fazer uma demonstração de uma coisa que talvez não seja tão útil, né? Você utiliza isso? Então, com frequência? O que eu utilizo mais é com o telefone. Tá, que é basicamente os comandos de voz. Então, o comando para ligar, para atender ligação e tudo mais, você simplesmente conversa com a central e pede para ele ligar para alguém, certo? Isso, você aperta um botãozinho, aí o carro pergunta
uma função que você queira, né? Tem telefone, USB, dá pra gerenciar o ar-condicionado, climatização, até ajuste de graus dá pra você colocar e tal. Sim. Mas o que eu uso mais, assim, ou pra procurar uma música específica no pendrive, porque ela é muito grande, tem, sei lá, músicas, 800 músicas lá, você quer uma específica. Você consegue demonstrar pra gente agora? Aperta o botãozinho aqui, ó. Tá. Por favor, diga um comando. USB. USB. Por favor, diga um comando. Reproduzir Henrique Juliano. Reproduzindo o artista Henrique Juliano. E aí, começa a tocar a música do Henrique Juliano. Então isso é um ponto que realmente, para você buscar no meio de um pendrive igual o seu, que tem tantas músicas, buscar manualmente uma música é trabalhoso, puxa muito da sua atenção, né? Eu uso também bastante por telefone, porque, vamos supor, você tá com o celular no bolso, precisa falar com alguém, aí eu coloco, aperto, né, pra ele o comando, ativar, né? Isso, aí fala o telefone, aí eu falo ligar para tal pessoa, ele pega e já automaticamente liga, sem eu precisar mexer no celular. Sem precisar, realmente. Porque ele já tá configurado com a minha lista de contatos, né? Sim, ele já fica pareado, né? Isso. Bacana. Um ponto aqui também de segurança é que os 4 vidros, além de serem elétricos e com a função One Touch, eles possuem a função de anti-esmagamento. Então ninguém vai perder os dedos botando a mão aí no... E o negócio é tão eficiente que já com bexiga já acionou, já que tinha umas bexigas. Você fez o teste dele. Com a bexiga e ele funcionou. Bacana. Outro ponto interessante é que aqui onde eu estou sentado, que é o banco do passageiro, eu tenho um sensor aqui que se eu tirar o cinto, ele já começa a gritar ali. Então ele tem um sensor aqui que é bacana, que é interessante. Ponto de segurança. Ele sente a pressão no banco e entende que tá sem cinto, né? Exato. E o banco do motorista, ele tem um ajuste de lombar, que é muito eficiente. Dá uma diferença, dá um conforto a mais pro piloto. Outro detalhe aqui que a gente só tem na versão Plus é alguns acabamentos em aço escovado, tá? E uma função muito interessante é o MyKey, que explica melhor aí pra gente como é que funciona o MyKey, que você explicou que se eu tenho um filho eu posso limitar a velocidade, são perfis, né? Na verdade você cria um perfil, vamos supor, você tem um filho, alguém novo de carta, e você quer meio que, vamos dizer assim, gerenciar ali o tanto que ele vai correr com o carro. Você consegue configurar até onde o volume do som pode ir, entendeu? Você cria um perfil, coloca a senha, aí você vai colocar lá, não vai passar de tantos por hora, tal, fica o perfil. Você pode dar o carro pra ele, colocou a senha, ele não vai conseguir mudar se ele não tiver a senha. E daí ele pode segurar o pé na lata, o carro não vai passar daquilo do que você programou, entendeu? Ou seja, se eu sou pai e coloco que meu filho, que um outro perfil não vai passar de 120 km por hora, quando meu filho pegar esse carro, ele consegue sair do perfil? Não consegue, né? Não, só com senha. Só com a senha que eu vou colocar no... Bacana, muito interessante, é um aspecto de segurança. Pode ir. E basicamente são os pontos assim que a gente... Esse carro já tem aqui no canal, a gente já avaliou. Se você tiver interesse, clica aqui que você vai encontrar esse vídeo. E basicamente é isso. Esses são os pontos que a gente achou interessante de comentar do carro. Coisas que geralmente a gente não encontra na internet, que a gente vem aqui para compartilhar com vocês. Valeu, chefe. Obrigado aí pela oportunidade.